Você já se sentiu pequeno em um lugar onde todos pareciam contra você? Imagine ser humilhada no seu primeiro dia de trabalho, tropeçar, errar pedidos, ouvir risadinhas e sentir que não pertence ali. Foi isso que aconteceu com uma jovem garçonete. Até que algo chocante aconteceu. O milionário misterioso, sentado no canto, se levantou da sua mesa e mudou tudo. Naquele instante, o que parecia apenas mais uma noite de dor, se transformou no começo de uma história de amor e redenção. Comente agora. Você já foi julgado por estar começando? Curta se acredita que sempre existe alguém capaz de enxergar além das aparências. Inscreva-se para acompanhar mais histórias que emocionam e inspiram. O espelho embaçado do banheiro feminino refletia o rosto pálido de Clara, enquanto ela ajustava pela 10ª vez o uniforme preto que parecia grande demais em seu corpo magro. O tecido áspero roçava contra sua pele sensível, lembrando-a constantemente de que não pertencia àquele lugar. Seus dedos tremiam ao tentar prender os cabelos castanhos em um coque perfeito, mas mechas rebeldes insistiam em escapar, criando uma moldura desalinhada ao redor de seu rosto oval. O barulho ensurdecedor da cozinha vazava pelas portas duplas, pratos se chocando, facas cortando em ritmo frenético, vozes gritando pedidos em um balé caótico que ela ainda não sabia dançar. O aroma intenso de alho refogado misturado ao perfume caro dos clientes criava uma atmosfera sufocante que fazia seu estômago revirar de ansiedade. Clara Santos, mesa 7 está esperando há 5 minutos. A voz áspera da gerente Mônica ecoou pelo salão, cortando o murmúrio elegante das conversas. Cada sílaba soava como uma chicotada, fazendo Clara engolir em seco o nó que se formava em sua garganta. Suas mãos suadas escorregavam no bloco de pedidos enquanto ela se aproximava da mesa, onde um casal de meia-idade a observava com expressão impaciente. A mulher, com cabelos platinados presos em um chignon impecável, tamborilava as unhas vermelhas na mesa de mogno, produzindo um som irritante que fazia Clara se sentir ainda menor. Finalmente, suspirou o homem de terno cinza, ajustando os óculos dourados. Achei que teríamos que cozinhar nossa própria comida. O sangue de Clara subiu às bochechas, tingindo-as de um vermelho intenso que contrastava com a palidez do resto do rosto. Ela abriu a boca para se desculpar, mas apenas um sussurro rouco saiu. Peço desculpas pelo atraso. O que gostariam de pedir? Queremos o salmão grelhado com molho de alcaparras e o risoto de camarão, disse a mulher, pronunciando cada palavra como se Clara fosse incapaz de entender português. E esperamos que seja servido na temperatura correta desta vez. Clara rabiscou nervosamente no bloco, sua letra trêmula quase ilegível. Ao se virar para ir embora, seu pé se enroscou na perna da cadeira, fazendo-a tropeçar e derrubar o saleiro sobre o tapete persa. Os grãos brancos se espalharam como estrelas caídas, criando um contraste gritante contra o tecido bordô. Uma risada sarcástica ecoou da mesa ao lado, onde 2 garçonetes veteranas, Camila e Beatriz, observavam a cena com sorrisos maliciosos. Primeira semana e já está redesenhando a decoração, murmurou Camila, alto o suficiente para Clara ouvir. Seu perfume enjoativo de baunilha parecia envolver Clara como uma nuvem tóxica. Talvez ela devesse trabalhar numa lanchonete. Aqui é para profissionais, acrescentou Beatriz, ajeitando o cabelo loiro platinado com um gesto estudado. Suas palavras eram afiadas como cacos de vidro, cada uma cortando mais fundo na autoestima, já fragilizada de Clara. O som metálico de talheres batendo nos pratos criava uma sinfonia cruel ao redor de Clara. Enquanto ela se abaixava para recolher os grãos de sal, suas lágrimas ameaçando escapar. O chão frio do mármore italiano gelava seus joelhos através do tecido fino da saia, e ela podia sentir os olhares de desprezo como agulhas em sua pele.
Na cozinha, o chefe Alexandre mal levantou os olhos quando Clara entregou o pedido com as mãos tremendo. Mesa 7, quero salmão bem passado, não mal passado como está escrito aqui, ele disse rispidamente, apontando para a letra borrada. E é risoto de camarão, não lagosta. Aprende a escrever direito. O calor dos fornos transformava a cozinha numa sauna infernal, fazendo o suor escorrer pelas costas de Clara e grudar o uniforme em sua pele. O cheiro de gordura quente, misturado ao vapor dos legumes refogados, criava uma atmosfera densa que dificultava sua respiração já ofegante. Quando finalmente voltou ao salão com os pratos, suas pernas bambas quase cederam sob o peso da bandeja. A porcelana fina vibrava levemente em suas mãos, criando um tilintar sutil que denunciava seu nervosismo para todos os presentes. Cuidado para não derrubar a comida também, zombou um cliente da mesa 3. Um homem corpulento com bigode grisalho, que parecia se divertir com o desconforto dela. Sua voz grossa ecoou pelo salão, atraindo olhares curiosos e sorrisos de escárnio. Clara colocou os pratos na mesa 7 com cuidado excessivo, cada movimento calculado para evitar novos desastres. Mas quando se virou para se afastar, esbarrou no carrinho de sobremesas, fazendo as taças de mousse de chocolate tremerem perigosamente. "Meu Deus, ela vai derrubar tudo!" exclamou uma cliente, levando a mão ao peito numa dramatização exagerada. O barulho das conversas diminuiu momentaneamente, como se todos estivessem esperando pelo próximo tropeço da garçonete desajeitada. As lágrimas finalmente venceram a batalha e começaram a escorrer pelas bochechas de Clara, deixando rastros salgados que ela tentava disfarçar com movimentos rápidos da mão. Sua visão embaçada tornava ainda mais difícil navegar entre as mesas elegantes e os clientes exigentes. "Eu só queria uma chance", murmurou para si mesma, a voz embargada ecoando apenas em seus ouvidos. "Mas ninguém acredita em mim." O ar-condicionado gelado do restaurante contrastava com o calor da humilhação que emanava de seu corpo, criando arrepios que corriam por seus braços magros. Cada passo sobre o piso de mármore soava como um tambor, anunciando sua inadequação para aquele mundo de luxo e sofisticação. Na mesa do canto, parcialmente escondida pela sombra de uma coluna ornamentada, um homem de terno escuro observava a cena em silêncio absoluto. Seus dedos longos tamborilavam suavemente na borda da taça de vinho tinto, como se marcassem o compasso de uma música que só ele podia ouvir. Henrique Duarte ajustou o punho da camisa italiana de seda, enquanto observava a movimentação frenética do salão, seus olhos escuros como carvão fixos na figura frágil que tropeçava entre as mesas. O tecido macio da camisa contrastava com a rigidez de seus ombros tensos, uma barreira invisível que ele havia construído ao longo dos anos para se proteger do mundo exterior. A mesa do canto era seu refúgio há 3 anos. Sempre a mesma, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma solidão calculada. O estofado de couro legítimo ainda guardava a forma de seu corpo, moldado pelos incontáveis jantares solitários, onde ele observava a vida dos outros através do vidro fumê de sua indiferença cultivada. Mas hoje algo havia mudado. A garçoneta novata, Clara, ele havia ouvido alguém chamar, movia-se pelo salão como uma bailarina ferida tentando dançar numa corda bamba. Seus gestos hesitantes despertavam nele uma sensação estranha, um formigamento no peito que há muito tempo ele acreditava estar morto. O aroma do vinho Bordeaux na sua taça misturava-se com o perfume sutil de jasmim que ela deixava no ar ao passar, uma fragrância delicada que contrastava violentamente com os perfumes ostensivos das outras funcionárias. Era como uma brisa suave numa tempestade de artificialidade. Henrique observou Clara se aproximar da mesa ao lado da sua,
onde um casal de empresários discutia contratos em voz alta. Suas mãos delicadas tremiam imperceptivelmente ao segurar o bloco de pedidos, e ele notou como ela mordia o lábio inferior quando se concentrava, um gesto infantil que despertou nele uma ternura inesperada. Garçonete! A voz autoritária do empresário cortou o ar como uma lâmina. Onde está nossa entrada? Já são 8h15. Clara consultou seu bloco com os olhos arregalados, o pânico transparecendo em cada linha de seu rosto oval. Eu anotei às 8 horas, senhor. Deve estar saindo da cozinha agora. Deve? O homem se levantou bruscamente, fazendo a cadeira ranger contra o piso de mármore. Jovem, neste restaurante não trabalhamos com deve. Ou está pronto ou não está. Henrique sentiu os músculos da mandíbula se contraírem involuntariamente. Seus dedos apertaram a taça de vinho com força suficiente para fazer o cristal emitir um gemido quase inaudível. Era fascinante e perturbador como a vulnerabilidade dela conseguia atravessar todas as suas defesas. Clara correu até a cozinha, seus passos ecoando no salão como batidas de um coração acelerado. Henrique podia ver, através da porta de vidro, como ela gesticulava desesperadamente com o chefe, sua silhueta magra contrastando com as formas robustas dos cozinheiros. Quando ela retornou com a bandeja, suas bochechas estavam coradas pelo vapor quente da cozinha, criando um rubor natural que realçava seus olhos castanhos brilhantes de lágrimas contidas. O uniforme grudava em seu corpo suado, revelando a delicadeza de seus ombros estreitos. Perdão pelo atraso, murmurou ela, colocando os pratos na mesa com cuidado excessivo. Suas mãos ainda tremiam, fazendo a porcelana fina tinir suavemente. O empresário examinou o prato como um juiz analisando evidências. O molho está frio, declarou sem nem ao menos provar. Leve de volta. Henrique viu a cor drenar do rosto de Clara como água escoando pelo ralo. Ela engoliu em seco, o movimento de sua garganta visível mesmo à distância. Por um momento, seus olhos se encontraram com os dele através do salão, e foi como se o mundo inteiro silenciasse. Naquele instante congelado no tempo, Henrique viu além da fachada de incompetência que todos os outros enxergavam. Viu determinação lutando contra o desespero, coragem enfrentando a humilhação, dignidade resistindo ao desprezo. Era como olhar para um diamante bruto sendo lapidado pela crueldade do mundo. Clara desviou o olhar rapidamente, como se tivesse sido pega roubando algo precioso. O rubor se intensificou em suas bochechas, espalhando-se pelo pescoço delicado, numa onda carmesim que Henrique achou inexplicavelmente bela. Ele acompanhou cada movimento dela enquanto retornava à cozinha, observando como seus ombros curvavam-se ligeiramente sob o peso da derrota. O tecido barato do uniforme não conseguia esconder a elegância natural de sua postura, mesmo quando ela tentava se tornar invisível. Senhor Duarte, a voz do garçom veterano, Roberto, interrompeu seus pensamentos. Gostaria de fazer o pedido? Henrique piscou lentamente, como alguém despertando de um transe. O de sempre, murmurou, sem tirar os olhos de Clara, que agora discutia animadamente com o chefe através da janela da cozinha. Roberto seguiu seu olhar e sorriu com compreensão. A novata está tendo uma noite difícil. É sempre assim nos primeiros dias. Sempre? Henrique virou-se para o garçom, seus olhos escuros brilhando com interesse genuíno pela primeira vez em anos. Oh, sim, o senhor deve se lembrar de como era quando começou aqui. Todos nós passamos por isso. Roberto arrumou os talheres desnecessariamente. Mas ela tem algo diferente. Não desiste fácil. Henrique assentiu lentamente, absorvendo essa informação como um estrategista estudando o campo de batalha. Havia algo em Clara que desafiava sua visão cínica do mundo. Algo que o fazia questionar verdades que considerava absolutas.
Clara emergiu da cozinha com um novo prato, sua testa franzida em concentração. Henrique observou como ela verificou a temperatura do molho com o dorso da mão antes de se aproximar da mesa. Um gesto de cuidado que mostrava sua determinação em acertar. Aqui está, senhor. Molho quente, como solicitado. Sua voz havia ganhado uma firmeza sutil, como se ela estivesse encontrando coragem no desespero. O empresário cortou um pedaço da carne e mastigou deliberadamente, fazendo Clara esperar como um réu aguardando a sentença. O silêncio se esticou como uma corda prestes a romper, carregado de tensão palpável. Aceitável, ele finalmente declarou, como se estivesse concedendo um grande favor. Clara soltou um suspiro quase inaudível, seus ombros relaxando imperceptivelmente. Foi então que ela cometeu o erro fatal. Ao se virar para sair, esbarrou na cadeira vazia, fazendo-a tombar com um estrondo que ecoou pelo salão inteiro. O som do metal encontrando o mármore foi como um tiro no silêncio elegante do restaurante. Todas as conversas cessaram instantaneamente, criando um vácuo sonoro que amplificou cada batida do coração acelerado de Clara. Risadas abafadas começaram a brotar das mesas vizinhas como flores venenosas. Henrique viu o rosto dela passar do vermelho ao branco num instante, suas mãos tremendo violentamente enquanto tentava erguer a cadeira pesada. Olha só, a novata está redesenhando o layout, murmurou alguém da mesa 5, provocando uma nova onda de risinhos maliciosos. Talvez ela devesse trabalhar num circo, acrescentou outra voz, carregada de veneno disfarçado de humor. Henrique sentiu algo ferver dentro dele, uma raiva quente e primitiva que não sentia há anos. Seus dedos se crisparam ao redor da taça de vinho, os nós dos dedos ficando brancos pela pressão. Clara finalmente conseguiu endireitar a cadeira, mas suas pernas tremiam tanto que ela teve que se apoiar na mesa para não cair. Lágrimas brilhavam nos cantos de seus olhos como diamantes partidos, refletindo as luzes douradas do lustre. Foi nesse momento que seus olhos se encontraram novamente com os de Henrique. Desta vez, ela não desviou o olhar. Havia algo desesperado naquele contato visual, como se ela estivesse se afogando e procurasse por uma tábua de salvação. Henrique inclinou-se ligeiramente para a frente, seus cotovelos apoiados na mesa, e pela primeira vez em 3 anos, quebrou sua regra de ouro. Estabeleceu contato visual intencional com outro ser humano. Não foi um olhar de pena ou desprezo. Foi um olhar de reconhecimento, de alguém que conhecia intimamente o sabor da humilhação. Clara pareceu absorver força daquele olhar silencioso. Seus ombros se endireitaram gradualmente, como uma flor murcha recebendo água. Ela limpou discretamente os olhos com as costas da mão e seguiu em direção à próxima mesa, cada passo um pequeno ato de coragem. Henrique a observou servir mais 3 mesas, cada interação uma pequena batalha contra o desânimo. Viu como ela mordia o lábio quando se concentrava, como seus dedos tamborilavam nervosamente na perna quando esperava os pedidos ficarem prontos, como ela respirava fundo antes de abordar cada cliente novo. Ela não fazia ideia, murmurou para si mesmo, as palavras se perdendo no murmúrio baixo das conversas que haviam retomado. Mas ele via tudo. O vinho em sua taça havia esfriado, mas Henrique nem notou. Estava completamente absorto naquele espetáculo de resistência humana, naquela lição silenciosa de dignidade sob pressão. Clara estava reescrevendo suas definições sobre força e vulnerabilidade com cada movimento desajeitado e cada sorriso forçado. Quando o turno finalmente chegou ao fim, Henrique viu Clara se despedir timidamente dos colegas e desaparecer nos fundos do restaurante para trocar de roupa.
Ele permaneceu em sua mesa por mais 20 minutos, fingindo saborear o vinho enquanto processava as emoções estranhas que ela havia despertado nele. Pela primeira vez em anos, Henrique Duarte sentia-se verdadeiramente vivo. O relógio dourado na parede marcava 9h43, quando Marcos Veloso adentrou o salão com a arrogância de quem acredita que o mundo gira ao seu redor. Seu terno de grife italiana custava mais que o salário anual de Clara, e ele fazia questão de que todos soubessem disso pelo modo como ajustava os punhos de ouro maciço e verificava o Rolex cravejado de diamantes a cada poucos minutos. Clara estava limpando uma mesa próxima quando sentiu o perfume caro e enjoativo dele, uma mistura agressiva de madeira e almíscar que parecia gritar dinheiro para qualquer um num raio de 5 metros. Seu estômago se contraiu instintivamente, como se seu corpo já pressentisse a tempestade que se aproximava. Garçonete! Marcos estalou os dedos no ar como se estivesse chamando um cachorro, o som seco ecoando pelo salão e fazendo várias cabeças se virarem. Aqui agora! O tom de comando fez Clara engolir em seco, sentindo o sabor metálico do medo na boca. Suas mãos suadas escorregaram no pano de limpeza enquanto ela se dirigia à mesa, cada passo ressoando no mármore como batidas de um tambor funeral. Sim, senhor. Como posso ajudá-lo? Sua voz saiu mais fraca que pretendia, quase um sussurro que se perdeu no murmúrio do restaurante. Marcos a examinou de cima a baixo com olhos pequenos e cruéis, como um predador avaliando sua presa. Seu sorriso era gelado, desprovido de qualquer calor humano. Quero uma mesa longe de pessoas inadequadas. E quero o melhor vinho da casa. Você sabe a diferença entre um Bordeaux e um Chianti, ou isso está além da sua capacidade? O sangue subiu às bochechas de Clara, tingindo-as de vermelho vivo. Ela podia sentir os olhares curiosos dos outros clientes, como agulhas perfurando sua pele já sensibilizada pelas humilhações anteriores. Eu posso verificar com o sommelier, senhor. Claro que pode. Ele riu, um som áspero que cortou o ar como vidro quebrado. Típico. No meu tempo, os funcionários sabiam seu trabalho. Clara o conduziu até uma mesa no centro do salão, ironicamente a mais visível de todas. Marcos se acomodou na cadeira como um rei em seu trono, espalhando-se pelo espaço com a desenvoltura de quem nunca teve que se preocupar em ocupar menos espaço. Enquanto ela arrumava os talheres com mãos trêmulas, Marcos continuou seu monólogo cruel. Você é nova aqui, não é? Posso ver pela inexperiência. Espero que melhore rapidamente, porque eu não tolero incompetência. O nó na garganta de Clara cresceu até quase sufocá-la. Ela assentiu rapidamente, não confiando na própria voz, para responder sem tremer. O aroma do perfume dele parecia envolvê-la como uma nuvem tóxica, fazendo-a sentir náuseas. Vou buscar a carta de vinhos, conseguiu murmurar, escapando para a segurança relativa do bar. Roberto, o garçom veterano, notou sua expressão perturbada. Marcos Veloso, disse simplesmente, como se o nome explicasse tudo. Ele gosta de testar os novatos. Não leve para o pessoal. Mas Clara já estava levando. Cada palavra cruel se cravava em sua autoestima como punhais, reabrindo feridas que mal haviam começado a cicatrizar. Suas mãos tremiam tanto que ela quase derrubou a carta de vinhos ao retornar à mesa. Finalmente! Marcos suspirou dramaticamente, consultando o relógio. 3 minutos para buscar uma carta. No Hotel Copacabana Palace, isso seria feito em 30 segundos. Clara abriu a carta com dedos trêmulos, o papel crepitando no silêncio tenso. Temos um excelente Bordeaux de 2015, senhor. O sommelier recomenda... Eu não perguntei sobre recomendações. Marcos a interrompeu bruscamente, sua voz cortante como uma chicotada. Eu quero fatos. Qual é o mais caro?
O calor da humilhação se espalhou pelo pescoço de Clara como fogo rasteiro. O Chateau Margaux 2010, senhor. Custa perfeito. E quero que seja servido na temperatura exata. Não muito frio, não muito quente. Você sabe qual é a temperatura ideal para um Bordeaux Premium? Clara sentiu o mundo girar levemente ao seu redor. Sua boca estava seca como algodão, e ela teve que engolir várias vezes antes de conseguir falar. Eu não tenho certeza, senhor. A risada de Marcos foi cruel e alta, projetada para atrair atenção. Claro que não tem. Entre 16 e 18 graus Celsius. Anote isso em algum lugar. Pode ser útil se você conseguir manter este emprego. As palavras cortaram fundo, e Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ela piscou rapidamente, determinada a não chorar na frente dele. Não daria a ele essa satisfação. Sim, senhor, vou buscar seu vinho. E seja rápida desta vez. Tenho uma reunião importante em 1 hora. Clara praticamente correu até a adega, seus passos ecoando no corredor estreito. Suas mãos tremiam tanto que ela teve dificuldade para segurar a garrafa cara, o vidro escorregadio em suas palmas suadas. O sommelier notou seu estado e ofereceu ajuda, mas ela recusou com um aceno de cabeça. Precisava provar para si mesma que conseguia fazer isso. Quando retornou com a garrafa e a taça adequada, Marcos estava falando ao telefone em voz alta, ignorando completamente os olhares irritados dos outros clientes. Sim, demiti 3 pessoas só nesta semana. Incompetência é algo que não tolero. Clara esperou em silêncio ao lado da mesa, segurando a bandeja com força suficiente para deixar os nós dos dedos brancos. O minuto se esticou como uma eternidade. Cada segundo, uma nova dose de humilhação. Finalmente, Marcos desligou o telefone e olhou para ela com irritação exagerada. Há quanto tempo está aí parada? No mundo dos negócios, tempo é dinheiro. Desculpe, senhor, não queria interromper sua ligação. Interromper? Ele riu novamente, aquele som áspero que fazia Clara se encolher. Querida, você não tem importância suficiente para me interromper. Sirva o vinho. Com mãos que tremiam incontrolavelmente, Clara abriu a garrafa. O barulho da rolha saindo parecia amplificado no silêncio tenso que havia se formado ao redor da mesa. Ela serviu uma pequena quantidade para degustação, como havia aprendido no treinamento. Marcos girou a taça teatralmente, cheirou o vinho com pompa exagerada e tomou um gole. Seu rosto se contorceu numa expressão de desgosto ensaiado. Está quente demais, declarou em voz alta, fazendo questão de que mesas vizinhas ouvissem. Eu, especificamente, disse 16 a 18 graus. Isso está pelo menos a 20. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Eu posso buscar outra garrafa, senhor. Outra garrafa? Marcos se levantou bruscamente, sua cadeira raspando no mármore com um som agudo. Você tem ideia de quanto custa esta garrafa? R$ 400. E você quer desperdiçar outra porque não sabe fazer seu trabalho? O salão inteiro havia silenciado agora. Todas as conversas cessaram. Todos os olhares se voltaram para a mesa onde se desenrolava o espetáculo de crueldade. Clara podia sentir os olhos sobre ela como pesos físicos, cada olhar uma nova camada de vergonha. Senhor, eu posso... Ela começou, mas Marcos a cortou com um gesto brusco. Você pode o quê? Me dar mais desculpas? Olhe para você. Ele gesticulou na direção dela com desprezo, tremendo como uma folha, suando no uniforme barato. Você acha mesmo que pertence a um lugar como este? Lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Clara, deixando rastros salgados que ela não conseguia mais controlar. Sua respiração estava entrecortada, como se ela estivesse se afogando no ar espesso do restaurante. Eu só quero fazer meu trabalho direito, murmurou, a voz embargada. Seu trabalho? Marcos riu com crueldade renovada. Querida,
Você não tem as qualificações para trabalhar numa lanchonete, quanto mais num estabelecimento como este. Foi então que ele cometeu o ato final de sua crueldade calculada. Com um movimento deliberado e teatral, Marcos pegou a taça de vinho e a inclinou sobre a mesa, derramando o líquido vermelho sobre os documentos que havia espalhado. "Olha o que você me fez fazer", gritou, sua voz ecoando pelo salão silencioso. "Sua incompetência me fez derramar vinho nos meus contratos importantes." Clara ficou paralisada, observando o vinho escorrer pela mesa como sangue. O líquido escuro manchava os papéis brancos, criando padrões abstratos que pareciam mapas de sua própria humilhação. "Isso vai custar milhares em negócios perdidos." Marcos continuou seu show, gesticulando dramaticamente. E tudo por causa de uma garçonete incompetente que não sabe nem servir um vinho. As risadas começaram então, primeiro sussurros abafados, depois gargalhadas mais audazes. Clara se virou e viu rostos sorridentes nas mesas ao redor, pessoas se divertindo com seu sofrimento como se fosse um espetáculo gratuito. Camila e Beatriz, as garçonetes veteranas, observavam da entrada da cozinha com sorrisos maliciosos. "Eu avisei que ela não duraria uma semana", murmurou Camila, alto o suficiente para Clara ouvir. O mundo começou a girar ao redor de Clara. O som das risadas se misturava com o zumbido do ar-condicionado e o tilintar dos talheres, criando uma sinfonia cruel que martelava em seus ouvidos. Sua visão embaçou e ela sentiu as pernas bambearem sob o peso da humilhação absoluta. "Eu não aguento mais ser motivo de risada", sussurrou para si mesma, as palavras se perdendo no turbilhão de sua angústia. Por um momento terrível, Clara considerou simplesmente sair correndo, largar tudo, tirar o uniforme e nunca mais voltar. Suas economias duraram apenas uma semana, mas talvez fosse melhor passar fome do que continuar sendo destroçada pedaço por pedaço todas as noites. Mas então, através das lágrimas e da névoa de desespero, ela viu algo que mudou tudo. Na mesa do canto, o homem misterioso de terno escuro havia se levantado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique Duarte se ergueu da sua mesa com a elegância felina de um predador que finalmente decidiu agir. Cada movimento calculado e preciso, como os de um maestro assumindo o pódio. O tecido da seda italiana de seu terno sussurrava contra seu corpo atlético, um som quase inaudível que de alguma forma conseguiu cortar através do barulho do restaurante como uma lâmina afiada. Seus passos no mármore italiano ecoaram pelo salão com a cadência hipnótica de um metrônomo, cada batida marcando o compasso de algo inevitável que estava prestes a acontecer. O aroma sutil de seu perfume, uma mistura sofisticada de cedro e bergamota, se espalhava em sua esteira, contrastando violentamente com o perfume enjoativo e excessivo de Marcos Veloso. Clara permanecia paralisada ao lado da mesa manchada de vinho, suas lágrimas refletindo as luzes douradas do lustre como cristais partidos. Suas mãos tremiam tão violentamente que ela teve que entrelaçar os dedos para tentar controlá-las. Mas mesmo assim, pequenos espasmos traíam seu estado emocional devastado. Henrique se aproximou com a mesma quietude mortal de uma tempestade se formando no horizonte. Sua presença física parecia alterar a própria atmosfera do salão. Conversas morreram nas bocas das pessoas, talheres ficaram suspensos no ar, até mesmo o tilintar dos pratos na cozinha pareceu diminuir de volume. Marcos, ainda embriagado por sua própria crueldade, demorou alguns segundos para perceber a mudança no ambiente. Quando finalmente se virou e viu Henrique se aproximando, seu sorriso arrogante vacilou ligeiramente, como uma vela tremulando ao vento. "Henrique Duarte", Marcos disse, tentando recuperar sua compostura e estendendo a mão num gesto falso de camaradagem. "Que coincidência te encontrar aqui. Como vão os negócios na..." A mão estendida foi completamente ignorada.
Henrique passou por Marcos como se ele fosse um móvel insignificante, dirigindo-se diretamente para Clara. Seus olhos escuros se fixaram no rosto manchado de lágrimas dela com uma intensidade que fez o ar entre eles vibrar de eletricidade. "Você está bem?" Sua voz era baixa, íntima, mas carregada de uma autoridade natural que fez todos no salão se inclinarem inconscientemente para a frente, tentando captar cada palavra. Clara piscou várias vezes, como se não conseguisse acreditar que alguém estava realmente falando com ela com gentileza. Sua boca se abriu e fechou sem som, como um peixe fora d'água lutando para respirar. Ela começou, mas sua voz falhou, reduzida a um sussurro rouco pela emoção. Henrique se virou lentamente para Marcos, e foi como assistir um iceberg revelando sua massa oculta. A temperatura no salão pareceu cair alguns graus, e Clara pôde ver pequenas nuvens de vapor saindo da boca de algumas pessoas enquanto respiravam. Marcos Veloso. O nome foi pronunciado como uma sentença de morte, cada sílaba pesada de significado. Ainda usando sua riqueza herdada para compensar sua absoluta falta de caráter, vejo. O rosto de Marcos passou por várias tonalidades de vermelho antes de se estabelecer num escarlate furioso. "Henrique, não se meta nisso. É apenas uma questão de serviço inadequado." Serviço inadequado? Henrique riu, mas não havia humor naquele som. Era frio e cortante como gelo quebrando. "O único serviço inadequado aqui é o seu comportamento. Diga-me, Marcos, você se sente poderoso humilhando uma jovem que trabalha honestamente para ganhar a vida?" O silêncio no restaurante era agora absoluto. Mesmo os sons vindos da cozinha haviam cessado completamente, como se até os pratos tivessem parado para assistir ao confronto. Marcos tentou recuperar o controle da situação, inflando o peito como um pavão exibindo suas penas. "Escute aqui, Duarte. Eu sou um cliente regular deste estabelecimento e tenho o direito de exigir qualidade no atendimento." Qualidade? Henrique se aproximou mais, invadindo o espaço pessoal de Marcos com a confiança de um predador marcando o território. "A única coisa de baixa qualidade nesta mesa é sua educação, e isso, infelizmente, não pode ser corrigido com dinheiro." Clara observava a cena com uma mistura de fascínio e terror. Nunca havia visto alguém enfrentar Marcos Veloso daquela forma, com tanta calma e certeza, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A diferença entre os dois homens era gritante. Marcos suava copiosamente sob seu terno caro, enquanto Henrique permanecia impassível como uma estátua de mármore. "Você não pode falar comigo assim!" Marcos gritou, sua voz aguda cortando o ar como vidro quebrando. "Minha família possui 3 das maiores empresas da cidade, e minha família possui o banco que financia essas empresas." Henrique respondeu com a calma mortal de alguém jogando um as na manga. "Quer mesmo continuar esta conversa, Marcos?" O efeito foi instantâneo e devastador. A cor drenou completamente do rosto de Marcos, deixando-o pálido como papel. Suas mãos começaram a tremer, primeiro levemente, depois com a mesma violência que haviam tremido as de Clara minutos antes. Clara sentiu uma onda de satisfação quente se espalhar pelo peito, misturada com uma admiração crescente pelo homem que havia se tornado seu inesperado defensor. Henrique não estava apenas enfrentando Marcos, estava o desmontando metodicamente, expondo cada falha de caráter com a precisão de um cirurgião. Agora, Henrique continuou, sua voz mantendo o mesmo tom conversacional letal. "Você vai se desculpar com a senhorita Clara. Vai se desculpar por seu comportamento deplorável, por sua falta de educação e por ter desperdiçado um vinho que ela provavelmente levaria um mês inteiro para comprar." Marcos olhou ao redor desesperadamente, como se procurasse uma saída ou aliados que não existiam.
Todos os outros clientes estavam absortos na cena, alguns segurando a respiração, outros sussurrando entre si com excitação mal contida. Henrique, você está exagerando. Marcos tentou, mas sua voz havia perdido toda a autoridade anterior, soando agora como um apelo patético. Estou exagerando? Henrique se virou para Clara e pela primeira vez desde que se levantara sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Senhorita Clara, você acha que estou exagerando? Clara sentiu um calor diferente se espalhar pelo corpo, não a queimação da humilhação, mas algo mais suave e envolvente. Seus joelhos ainda tremiam, mas agora era por uma razão completamente diferente. Ela começou, surpreendendo-se com a firmeza crescente em sua própria voz. Eu só estava tentando fazer meu trabalho da melhor forma possível. Exatamente. Henrique se virou de volta para Marcos, que agora parecia ter encolhido fisicamente, como se o confronto estivesse literalmente diminuindo sua estatura. Ela estava fazendo seu trabalho. Você, por outro lado, estava se divertindo às custas do sofrimento alheio. O aroma do vinho derramado se misturava agora com o cheiro acre do suor nervoso de Marcos, criando uma combinação desagradável que parecia simbolizar perfeitamente sua degradação moral. Ninguém mais vai rir de você, Henrique disse dirigindo-se diretamente a Clara, mas falando alto o suficiente para que todo o salão ouvisse. Não enquanto eu estiver aqui. As palavras caíram sobre Clara como um bálsamo sobre feridas abertas. Pela primeira vez, desde que chegara ao restaurante, ela se sentiu vista, verdadeiramente vista, como um ser humano digno de respeito. Marcos fez uma última tentativa desesperada de recuperar alguma dignidade. Isso é ridículo! Vocês dois estão fazendo tempestade em copo d'água por causa de uma garçonete. O erro foi monumental. Henrique se virou para Marcos com uma lentidão deliberada, como uma cobra se preparando para dar o bote. Quando falou, sua voz estava carregada de uma raiva gelada que fez Clara se arrepiar. Uma garçonete? Ele repetiu cada palavra como se fosse venenosa. Esta garçonete tem nome, Marcos. Tem dignidade. Tem mais coragem em seu dedo mínimo do que você teve em toda a sua vida privilegiada. Henrique se aproximou ainda mais de Marcos, que agora recuava instintivamente. Deixe-me explicar algo que seu dinheiro aparentemente não conseguiu comprar. Educação. Quando alguém está trabalhando honestamente para ganhar a vida, você trata essa pessoa com respeito. Quando alguém comete um erro, você corrige com gentileza. E quando alguém está claramente fazendo o seu melhor em circunstâncias difíceis, sua voz ficou ainda mais baixa, forçando todos a se esforçarem para ouvir. Você oferece encorajamento, não humilhação. Clara sentiu lágrimas voltarem aos seus olhos, mas desta vez eram de uma emoção completamente diferente. Era como se alguém tivesse acendido uma luz na escuridão que havia se tornado sua vida nas últimas semanas. Marcos, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação, fez uma tentativa desesperada de fuga. Eu não preciso ficar aqui ouvindo isso, murmurou, começando a se afastar da mesa. Não, Henrique disse simplesmente, mas a palavra carregava tanto peso que Marcos parou imediatamente, como se tivesse colidido com uma parede invisível. Você não vai sair daqui até se desculpar adequadamente. O momento se esticou, como uma corda de violino prestes a se partir. Marcos olhava para todos os lados, claramente calculando suas opções e percebendo que não tinha nenhuma. Todo o restaurante esperava sua próxima jogada, e ele sabia que qualquer tentativa de sair sem se desculpar seria vista como covardia. Finalmente, com a relutância de alguém engolindo vidro moído, Marcos se virou para Clara. Eu peço desculpas pelo mal-entendido. Não foi um mal-entendido. Henrique corrigiu imediatamente. Foi crueldade deliberada.
Tente novamente. Marcos fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças para o que viria a seguir. Quando os abriu, havia uma resignação derrotada em seu olhar. Eu peço desculpas por meu comportamento inadequado, disse, cada palavra extraída à força. Você não merecia ser tratada daquela forma. Clara assentiu lentamente, ainda processando a reviravolta surreal dos eventos. Minutos antes, ela estava pronta para fugir correndo. Agora, sentia-se como se tivesse acabado de ganhar uma batalha que nem sabia que podia vencer. Agora, Henrique disse, sua voz recuperando um tom mais normal. Sugiro que você retire-se deste estabelecimento e reflita sobre como suas ações afetam outras pessoas. Marcos não perdeu tempo. Pegou sua carteira com mãos trêmulas, jogou várias notas sobre a mesa manchada de vinho e saiu do restaurante com passos rápidos, deixando para trás apenas o eco de sua humilhação e o aroma persistente de seu perfume excessivo. O silêncio que se seguiu foi quebrado primeiro por uma única palma, depois por outra, até que todo o restaurante explodiu em aplausos. Clara olhou ao redor, surpresa, vendo rostos sorridentes e gestos de aprovação vindos de clientes que, momentos antes, riam de sua desgraça. Henrique se virou para ela uma última vez, e Clara viu algo em seus olhos que fez seu coração acelerar. Uma mistura de orgulho, carinho e algo mais profundo que ela não conseguia nomear. Ninguém tem o direito de fazer você se sentir pequena, ele disse suavemente, apenas para ela. Lembre-se disso. E então, com a mesma quietude com que havia se aproximado, Henrique voltou para sua mesa no canto, deixando Clara parada no meio do salão, transformada para sempre por aqueles poucos minutos que haviam mudado não apenas sua noite, mas sua vida inteira. O turno terminou às 11h15, mas Clara permaneceu no banheiro dos funcionários por mais 10 minutos, encarando seu reflexo no espelho manchado. Suas bochechas ainda mantinham um rubor residual da adrenalina da noite e seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de esgotamento e algo que ela não conseguia definir completamente. Talvez esperança. O uniforme grudava em sua pele úmida de suor, lembrando-a de cada momento tenso da noite que havia passado. Ela o trocou por sua roupa comum, uma blusa azul desbotada e jeans que haviam conhecido dias melhores, sentindo-se estranhamente vulnerável sem a armadura do tecido preto que a identificava como funcionária. Seus dedos ainda tremiam ligeiramente enquanto penteava os cabelos, liberando-os do coque apertado que havia mantido durante toda a noite. As mechas castanhas caíram sobre seus ombros como uma cortina suave, e ela respirou fundo, tentando processar os eventos surreais das últimas horas. A imagem de Henrique se levantando da mesa do canto continuava se repetindo em sua mente como um filme em loop. A elegância letal de seus movimentos, a autoridade natural em sua voz, a forma como havia transformado sua humilhação em algo parecido com vitória. Tudo parecia irreal demais para ser verdade. Clara saiu pela porta dos fundos do restaurante, esperando encontrar a rua vazia e silenciosa que sempre a recebia após seus turnos. O ar noturno de março estava fresco contra sua pele aquecida, carregando o aroma familiar de asfalto molhado e os restos de perfumes caros que se espalhavam pela região nobre da cidade. Mas a rua não estava vazia. Encostado na parede de tijolos do edifício vizinho, iluminado pelo brilho suave de um poste de luz, estava Henrique Duarte. Ele havia trocado o terno formal por uma camisa branca de linho e calças escuras, mas mesmo nessa vestimenta mais casual, irradiava a mesma presença magnética que havia dominado o salão do restaurante. Clara parou abruptamente, seu coração disparando como um motor desregulado. Por um momento, considerou voltar correndo para dentro do restaurante, mas algo em sua postura relaxada e no sorriso suave que curvava seus lábios a tranquilizou. "Senhorita Clara",
ele disse, afastando-se da parede com a graça fluida de um felino. Esperava que você aparecesse logo. A voz dele soava diferente na quietude da rua, mais íntima, desprovida da frieza autoritária que havia usado para esmagar Marcos Veloso. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha e não tinha certeza se era por causa do vento noturno ou pela proximidade dele. Senhor Duarte, ela conseguiu dizer, sua voz saindo mais firme do que esperava. Eu não esperava vê-lo aqui, Henrique. Ele corrigiu gentilmente, dando mais um passo em sua direção. E eu queria me certificar de que você estava bem. A noite foi intensa. O aroma sutil do perfume dele, aquela mistura sofisticada de cedro e bergamota, chegou até ela, carregado pela brisa noturna. Era completamente diferente do perfume enjoativo de Marcos, parecendo mais uma extensão natural de sua personalidade do que uma declaração ostensiva de riqueza. Clara sentiu suas bochechas corarem novamente. Eu estou bem. Na verdade, Obrigada pelo que fez lá dentro. Ninguém nunca... Sua voz falhou, e ela percebeu que estava sendo honesta demais, revelando uma vulnerabilidade que costumava manter escondida. Mordeu o lábio inferior, um gesto que Henrique notou e que fez algo aquecer em seus olhos escuros. Ninguém nunca te defendeu antes? Ele perguntou suavemente, e havia uma tristeza genuína em sua voz que fez Clara se sentir vista de uma forma que ia além do físico. Ela balançou a cabeça lentamente, não confiando na própria voz, para responder sem tremor. A admissão pairou entre eles, no ar noturno como uma confissão íntima, criando uma conexão que Clara não estava preparada para sentir. Henrique permaneceu em silêncio por um momento, estudando seu rosto à luz suave do poste. Seus olhos pareciam captar cada detalhe, o formato delicado de seus lábios, a curva suave de suas sobrancelhas, a vulnerabilidade que ela tentava esconder atrás de uma máscara de determinação. Posso acompanhá-la até em casa? Ele perguntou finalmente. Não é seguro uma jovem andar sozinha pelas ruas a esta hora. A pergunta a pegou completamente desprevenida. Clara piscou várias vezes, como se não conseguisse processar que Henrique Duarte, o misterioso milionário que frequentava o restaurante mais caro da cidade, estava se oferecendo para caminhar com ela pelas ruas comuns onde vivia. Eu moro longe daqui, ela disse hesitantemente. No bairro São João. É bem diferente desta região. Não me importo com distâncias, Henrique respondeu, e havia uma sinceridade em sua voz que fez Clara acreditar nele. E definitivamente não me importo com bairros. Eles começaram a caminhar lado a lado pela calçada, seus passos criando um ritmo sincronizado no concreto silencioso. A altura de Henrique fazia Clara se sentir pequena ao seu lado, mas não da forma diminuída que havia experimentado com Marcos. Era uma sensação mais protetora, como se ela estivesse caminhando na sombra reconfortante de uma árvore grande. Por quê? Clara perguntou, depois de alguns minutos de silêncio confortável. Por que fez aquilo? Você nem me conhece. Henrique diminuiu o passo, claramente considerando sua resposta com cuidado. Já estive onde você estava hoje, disse finalmente. Já senti o gosto da humilhação pública. E aprendi que às vezes a única coisa que salva nossa dignidade é a bondade de um estranho. A resposta a surpreendeu. Era difícil imaginar este homem elegante e poderoso sendo humilhado por alguém. Mas havia uma honestidade crua em sua voz que tornava impossível duvidar. É difícil acreditar que alguém como você já foi... Ela começou, mas se interrompeu, percebendo que não sabia como terminar a frase sem soar ofensiva. Alguém como eu? Henrique sorriu, mas havia uma melancolia no gesto. Você sabe muito pouco sobre mim, Clara, e eu prefiro assim. Eles haviam chegado ao ponto de ônibus, onde Clara normalmente esperava sua condução noturna.
O banco de metal estava frio e úmido da garoa que havia caído no início da noite, e as luzes fluorescentes piscavam intermitentemente, criando sombras dançantes no pequeno abrigo. "Este é meu ponto", Clara disse, sentindo uma estranha relutância em se separar dele. "Quanto tempo demora para chegar em casa?" Henrique perguntou, verificando o relógio em seu pulso. Não o Rolex ostensivo que outros homens ricos usavam, mas algo elegante e discreto que parecia combinar perfeitamente com sua personalidade. "Cerca de 40 minutos se o ônibus não atrasar", ela respondeu, enrolando os braços ao redor do corpo enquanto uma brisa mais fria varria a avenida. Henrique notou seu gesto e imediatamente tirou seu paletó, drapeando-o sobre os ombros dela antes que Clara pudesse protestar. O tecido ainda guardava o calor de seu corpo e seu aroma, envolvendo-a numa sensação de segurança que ela não experimentava há muito tempo. "Não posso aceitar isso", ela disse, mesmo enquanto se aninhava instintivamente no calor do casaco. "É muito caro e eu... Clara..." Ele disse seu nome suavemente, fazendo-a parar de falar. "É apenas um casaco. E você claramente precisa dele mais do que eu." Eles se sentaram no banco, o metal frio contrastando com o calor que irradiava do corpo dele ao seu lado. Clara podia sentir a solidez de sua presença, a forma como o espaço ao redor dele parecia se reorganizar para acomodar sua importância natural. "Posso te fazer uma pergunta?" ela disse depois de um momento. "Claro. Por que você sempre janta sozinho? Eu quero dizer, nos últimos meses, sempre vejo você na mesma mesa, sempre sozinho." A pergunta pareceu pegar Henrique desprevenido. Ele ficou quieto por tanto tempo que Clara começou a se preocupar por ter sido indiscreta demais. Quando ele finalmente falou, sua voz estava carregada de uma tristeza que fez o coração dela se contrair. "Porque é mais fácil estar sozinho do que arriscar confiar em alguém novamente", ele disse simplesmente. "Pelo menos era isso que eu pensava até hoje." O ônibus apareceu no final da avenida, suas luzes cortando a escuridão como olhos amarelos brilhantes. Clara sentiu uma pontada de decepção. Não estava pronta para que esta conversa terminasse, para voltar à sua vida comum depois de ter experimentado um vislumbre de algo extraordinário. "Por que alguém como ele se importaria comigo?" ela murmurou, mais para si mesma do que para ele, observando o ônibus se aproximar lentamente. Mas Henrique ouviu. Ele se virou para encará-la diretamente, seus olhos escuros intensos na luz fraca do abrigo. "Porque você me vê", disse ele suavemente. "Quando todos só veem meu dinheiro, você me vê como pessoa. E isso é mais raro do que você imagina." O ônibus parou com um guincho de freios e as portas se abriram com um suspiro pneumático. Clara se levantou relutantemente, sentindo o peso do casaco dele sobre seus ombros como um abraço prolongado. "Seu casaco", ela disse, começando a tirá-lo. "Fique com ele por hoje", Henrique disse, levantando-se também. "Pode me devolver amanhã." "Amanhã?" Ele sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente caloroso que ela havia visto dele. "Você trabalha amanhã, não é? Eu estarei na minha mesa de sempre." Clara subiu no ônibus, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos os outros passageiros podiam ouvi-lo. Pela janela embaçada, observou Henrique ficar cada vez menor à medida que o ônibus se afastava, até que ele se tornou apenas uma silhueta solitária sob a luz do poste. Durante toda a viagem para casa, Clara permaneceu enrolada no casaco dele, respirando seu aroma e relembrando cada palavra da conversa. Pela primeira vez em semanas, sentia-se como se pertencesse a algum lugar, não ao restaurante, não ao seu bairro pobre, mas a este momento estranho e maravilhoso que havia compartilhado com um homem que havia mudado sua noite e talvez sua vida inteira. Os dias que se seguiram criaram uma rotina silenciosa e carregada de expectativa.
Clara chegava ao restaurante sempre 15 minutos antes do horário, o coração acelerando quando passava pela mesa do canto, onde Henrique já estava esperando. Ele chegava pontualmente às 7h30, sempre com a mesma elegância discreta, sempre com o mesmo sorriso quase imperceptível quando seus olhares se cruzavam. O casaco dele, pendurado em seu armário no vestiário, se tornara um talismã. Clara o tocava levemente antes de cada turno, absorvendo coragem do tecido macio que ainda guardava vestígios de seu aroma. Era como carregar um pedaço de segurança consigo, uma lembrança tangível de que alguém havia se importado o suficiente para defendê-la. Na terceira noite, Henrique pediu especificamente para ser atendido por ela. Clara se aproximou da mesa com passos mais confiantes, notando como ele havia escolhido um vinho menos caro que o usual, como se estivesse fazendo um esforço consciente para não intimidá-la com ostentação. "Como foi seu dia?" ele perguntou enquanto ela arrumava os talheres, uma pergunta simples que ninguém mais no restaurante jamais havia feito. "Melhor", Clara respondeu honestamente, sentindo o calor subir às suas bochechas. "Muito melhor desde aquela noite." Eles conversavam em fragmentos, perguntas breves entre pedidos, sorrisos compartilhados quando ela passava pela mesa dele a caminho da cozinha. Eram momentos roubados no meio do caos do serviço, mas cada um deles parecia precioso para Clara. Foi na quinta noite que tudo mudou. Clara estava limpando uma mesa próxima quando ouviu Henrique falando ao telefone. Sua voz estava tensa, diferente da calma usual, e ela não conseguiu evitar escutar. "Não, Patrícia, não vou mudar de ideia", ele disse, os dedos se crispando ao redor da taça de vinho. 3 anos já foram suficientes, não vou voltar para aquele tipo de relacionamento. Clara fingiu estar concentrada em sua tarefa, mas cada palavra perfurava sua consciência como agulhas. Patrícia. O nome soava caro, sofisticado, exatamente o tipo de mulher que deveria estar com alguém como Henrique. "Você me traiu com meu melhor amigo." A voz dele ficou mais baixa, mais áspera. "Disse que me amava enquanto planejava fugir com ele e metade da minha fortuna. Perdão, não é algo que eu possa oferecer." O silêncio que se seguiu foi carregado de dor. Clara viu Henrique desligar o telefone e passar a mão pelo cabelo, num gesto de cansaço que revelava uma vulnerabilidade completamente nova. Por um momento, a máscara de controle absoluto caiu, e ela viu apenas um homem machucado, tentando lidar com fantasmas do passado. Sem pensar, Clara se aproximou da mesa dele. "Está tudo bem?" perguntou suavemente. Henrique levantou os olhos e ela viu neles uma tempestade de emoções. Raiva, tristeza e algo que parecia perigosamente próximo ao desespero. "Desculpe, você não deveria ter ouvido isso." "Às vezes é bom ter alguém para conversar", Clara disse, surpreendendo-se com sua própria coragem. "Mesmo que seja uma estranha." "Você não é uma estranha", Henrique respondeu imediatamente, sua voz carregada de uma intensidade que fez o coração de Clara pular uma batida. "Você é diferente." Clara sentou-se na cadeira vazia à sua frente, ignorando completamente o protocolo do restaurante. Se alguém a visse, provavelmente seria demitida na hora, mas algo na expressão dele a fez esquecer todas as regras. "Diferente como?" ela perguntou. Henrique ficou quieto por um longo momento, estudando o rosto dela à luz suave das velas da mesa. "Você não quer nada de mim", ele disse finalmente. "Não quer meu dinheiro, minha influência, meus contatos. Você só me vê. E isso é tão raro assim?" Um sorriso amargo curvou os lábios dele. "Você não tem ideia." Clara sentiu uma onda de tristeza por ele, este homem poderoso que aparentemente tinha tudo, mas que estava tão sozinho que uma garçonete prestando atenção nele era considerada excepcional. "Conte-me sobre ela", Clara disse gentilmente.
Patrícia. O nome pareceu fisicamente doer nele. Henrique fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças para falar. Éramos noivos, 3 anos juntos, 2 de noivado. Eu pensei que finalmente havia encontrado alguém que me amava pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Sua voz ficou mais baixa, carregada de autodesprezo. Que idiota fui. O que aconteceu? Descobri que ela estava tendo um caso com Gabriel, meu melhor amigo desde a universidade. Eles planejavam fugir juntos assim que conseguissem transferir uma quantia significativa das minhas contas. Henrique riu, mas o som estava vazio de humor. O plano era perfeito. Ela conseguiria procuração após o casamento. Gabriel tinha acesso aos meus códigos empresariais. Em 6 meses, teriam me deixado sem 1 centavo. Clara sentiu uma fúria surpreendente crescer em seu peito. Como você descobriu? Gabriel bebeu demais numa festa e confessou tudo para outro amigo que me contou. Quando confrontei Patrícia, ela nem negou. Apenas disse que eu nunca a amei de verdade, que apenas queria uma boneca para exibir nos eventos sociais. Henrique tomou um gole longo do vinho. Talvez ela estivesse certa. Não estava. Clara disse com uma firmeza que a surpreendeu. Se você a amasse apenas como ornamento, não estaria sofrendo assim 3 anos depois. Henrique a olhou como se ela tivesse acabado de resolver um enigma que o atormentava há anos. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu vejo como você trata as pessoas, Clara respondeu. Você defendeu uma garçonete desconhecida porque era a coisa certa a fazer. Alguém que só vê outros como objetos não faria isso. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de uma intimidade que Clara não estava preparada para sentir. Ela podia ver Henrique processando suas palavras, como se estivesse reavaliando verdades que considerava absolutas. Você tem uma visão interessante do mundo, ele disse finalmente. Otimista demais, talvez. E você pessimista demais, Clara rebateu, sentindo uma coragem crescente. Só porque uma pessoa te machucou não significa que todas vão fazer o mesmo. Henrique inclinou-se para a frente, seus olhos escuros fixos nos dela. E se eu disser que estou com medo de arriscar novamente? Que prefiro a solidão à possibilidade de ser traído outra vez? Clara sentiu seu coração acelerar. Havia algo na forma como ele falava, na intensidade de seu olhar, que sugeria que esta conversa não era apenas sobre Patrícia. Então eu diria que você está desperdiçando sua vida, ela respondeu suavemente. Que se proteger tanto da dor também significa se proteger de qualquer alegria real. E você? Henrique perguntou, sua voz ficando ainda mais baixa. Já amou alguém, Clara? Já arriscou seu coração e teve ele destroçado? A pergunta a pegou desprevenida. Clara sentiu suas bochechas corarem, consciente de quão limitada era sua experiência comparada à dele. Não da forma que você está falando, ela admitiu. Mas sei como é se sentir rejeitada, diminuída, sei como é questionar seu próprio valor. Quem fez isso com você? A pergunta estava carregada de uma raiva protetora que fez Clara se sentir aquecida por dentro. Todo mundo, ela disse simplesmente. Minha família, que me disse que eu nunca seria nada. Meus colegas de escola, que riam da minha roupa velha. Os clientes aqui, que me tratam como se eu fosse invisível. Henrique estendeu a mão através da mesa, seus dedos encontrando os dela num toque que enviou eletricidade pelos braços de Clara. Você me vê, ele disse, ecoando suas palavras anteriores, quando todos só veem meu dinheiro, e você me faz lembrar que sou humano. Clara olhou para suas mãos entrelaçadas na mesa, a dela pequena e áspera do trabalho, a dele maior e suave, mas ambas tremendo ligeiramente. Você me vê também, ela sussurrou, quando todos só veem uma garçonete incompetente. O momento foi interrompido por Roberto se aproximando discretamente. Clara, a gerente está procurando por você.
A realidade voltou como um balde de água fria. Clara retirou rapidamente sua mão e se levantou, consciente de que havia quebrado todas as regras ao se sentar com um cliente. Vá, Henrique disse suavemente. Nos falamos mais tarde. Enquanto Clara se afastava da mesa, sentiu os olhos dele em suas costas como uma promessa silenciosa. Pela primeira vez em sua vida, havia encontrado alguém que a via verdadeiramente. E mais aterrorizante ainda, ela estava começando a ver nele possibilidades que nunca havia ousado imaginar. O som da chuva contra as janelas do pequeno café criava uma trilha sonora melancólica para a conversa mais importante da vida de Clara. 2 semanas haviam se passado desde aquela noite no restaurante, quando Henrique havia se aberto sobre Patrícia. E desde então, seus encontros casuais haviam evoluído para algo muito mais profundo e perigoso. Henrique havia sugerido se encontrarem fora do ambiente formal do restaurante, longe dos olhares curiosos dos colegas de Clara e da atmosfera carregada de expectativas sociais. O café que ele escolheu ficava num bairro neutro, nem a opulência de sua região, nem a simplicidade do bairro de Clara. Um espaço onde eles podiam simplesmente ser 2 pessoas tentando se entender. Clara chegou primeiro, escolhendo uma mesa no canto onde poderiam conversar com privacidade. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto mexia no açúcar do café que havia pedido para disfarçar o nervosismo. O vestido simples que escolhera, azul marinho com pequenas flores brancas, era o mais bonito que possuía, comprado em promoção meses atrás para uma ocasião especial que nunca havia chegado. Quando Henrique entrou, sacudindo as gotas de chuva do casaco escuro, Clara sentiu seu coração disparar. Mesmo em roupas casuais, jeans escuros e suéter cinza, ele carregava aquela presença magnética que a fazia esquecer de respirar adequadamente. Desculpe o atraso, ele disse, sentando-se à sua frente. O trânsito estava impossível com a chuva. Não tem problema, eu também acabei de chegar, Clara mentiu, não querendo admitir que havia chegado 20 minutos antes, porque estava ansiosa demais para ficar em casa. Eles pediram café e ficaram em silêncio por alguns momentos, observando a dança hipnótica das gotas na vidraça. Era um silêncio confortável, carregado de possibilidades não ditas e perguntas que nenhum dos dois estava pronto para fazer. Clara, Henrique disse finalmente, sua voz baixa e séria. Preciso te contar algo. Sobre mim, sobre meu passado. Coisas que podem mudar a forma como você me vê. O tom grave em sua voz fez o estômago de Clara se contrair. Você não precisa me contar nada que não queira. Mas eu quero, ele insistiu, seus olhos escuros fixos nos dela. Porque você merece saber com quem está se envolvendo. A palavra envolvendo pairou entre eles como uma confissão, acknowledgando finalmente o que ambos sentiam, mas não haviam verbalizado. Henrique respirou fundo, como um mergulhador se preparando para um salto arriscado. Depois que Patrícia me traiu, eu me fechei completamente. Não apenas para relacionamentos românticos, mas para qualquer tipo de conexão humana real. Construí muros tão altos que nem eu mesmo conseguia mais escalá-los. Clara permaneceu em silêncio, intuindo que ele precisava desabafar sem interrupções. Tornei-me cruel nos negócios, implacável com funcionários, indiferente ao sofrimento dos outros. Se alguém cometia um erro, eu os destruía. Se alguém mostrava fraqueza, eu explorava isso sem hesitação. Sua voz estava carregada de autorrecriminação. Eu me convenci de que isso me protegia, mas na verdade estava apenas espalhando minha dor para outras pessoas. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que mudou? Você, ele disse simplesmente, mas a palavra carregava o peso de uma revelação. Ver você sendo humilhada naquela noite foi como olhar num espelho e ver o monstro em que eu havia me transformado.
Quantas vezes eu fui o Marcos Veloso na vida de alguém? O silêncio que se seguiu foi pesado de arrependimento. Clara podia ver a luta interna refletida nos olhos dele. A batalha entre o homem que ele havia se tornado e o homem que queria ser novamente. Henrique, ela disse suavemente, estendendo a mão através da mesa pequena. Todos nós fazemos escolhas quando estamos machucados. O que importa é o que fazemos quando percebemos nossos erros. Ele entrelaçou os dedos nos dela, agarrando-se àquele toque como se fosse uma âncora. Mas e se for tarde demais? E se eu machuquei pessoas demais para merecer perdão? Nunca é tarde demais para mudar. Clara respondeu com uma convicção que a surpreendeu. Você me defendeu quando ninguém mais faria isso. Isso tem que contar para alguma coisa. Henrique levantou a mão entrelaçada deles até seus lábios, beijando suavemente os nós dos dedos de Clara, num gesto tão terno que ela sentiu lágrimas picar em seus olhos. Como você consegue me ver dessa forma? Ele murmurou contra sua pele. Como consegue enxergar bondade onde só existe escuridão? Porque a escuridão não é tudo que você é, Clara disse, sua voz embargada pela emoção. Eu vejo como você trata o Roberto no restaurante, sempre educado, sempre respeitoso. Vejo como você deixa gorjetas generosas, mesmo quando não precisa impressionar ninguém. Vejo como seus olhos se suavizam quando você fala sobre sua mãe. Você presta atenção em mim, Henrique disse, admiração genuína em sua voz. Mais atenção do que qualquer pessoa prestou em anos. Porque eu me importo, Clara admitiu, as palavras escapando antes que ela pudesse censurá-las. Eu me importo com você, Henrique, mais do que deveria, considerando que somos de mundos completamente diferentes. Ele se inclinou para a frente, seus rostos agora separados apenas por centímetros. E se eu disser que nossos mundos não importam, que a única coisa que importa é isso que existe entre nós? Clara sentiu seu coração acelerar até quase sair do peito. Eu diria que você está sendo otimista demais, que diferenças sociais e financeiras não desaparecem só porque queremos que desapareçam. Talvez não, Henrique concordou, mas isso significa que devemos desistir antes mesmo de tentar. A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades e medos. Clara podia sentir o perfume sutil dele, misturado com o aroma do café, criando uma atmosfera íntima que a fazia querer acreditar que milagres eram possíveis. Tenho medo, ela confessou, sua voz mal passando de um sussurro. Medo de que isso seja apenas curiosidade da sua parte, que quando a novidade passar, você perceba que sou apenas uma garçonete de um bairro pobre que não tem nada a oferecer. Henrique segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a encontrar seus olhos. Clara, escute bem o que vou dizer. Eu não tenho muito para oferecer além de dinheiro, e dinheiro não é amor. Você tem algo que eu perdi há anos, a capacidade de ver bondade no mundo, de acreditar que as pessoas podem mudar, de amar sem calcular os riscos. Lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Clara. Mas eu não sei como ser parte do seu mundo. Não sei como me comportar em jantares elegantes ou conversar sobre arte e negócios. E eu não sei como ser vulnerável novamente. Henrique a interrompeu. Não sei como baixar a guarda sem me sentir exposto e indefeso. Mas estou disposto a aprender se você estiver. Clara fechou os olhos, sentindo o calor das mãos dele em seu rosto. Quando os abriu novamente, havia tomado uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Eu não tenho muito, ela disse, ecoando suas palavras anteriores. Não tenho dinheiro, ou educação refinada, ou conhecimento do seu mundo. Mas tudo que tenho é real. Meus sentimentos por você, minha admiração, meu amor, tudo é real. A palavra amor ficou suspensa no ar entre eles como uma ponte delicada. Henrique a puxou para mais perto, até que suas testas se tocaram.
Seu amor é a única coisa real que encontrei em anos, ele sussurrou. É a única coisa que me faz sentir humano novamente. Do lado de fora, a chuva continuava caindo, criando um mundo privado ao redor deles. No pequeno café, duas pessoas, de mundos diferentes, haviam encontrado algo que transcendia classe social e expectativas. Haviam encontrado uma conexão genuína que prometia tanto alegria quanto dor, tanto crescimento quanto risco. Clara sabia que escolher amar Henrique seria a decisão mais perigosa e mais corajosa de sua vida. Mas olhando nos olhos dele, vendo a vulnerabilidade que ele estava disposto a compartilhar apenas com ela, decidiu que alguns riscos valiam a pena. Então, vamos tentar, ela disse suavemente. Vamos tentar juntos. O sorriso que iluminou o rosto de Henrique foi como o sol quebrando através das nuvens de tempestade. Pela primeira vez em 3 anos, ele ousou acreditar que talvez, apenas talvez, o amor verdadeiro fosse possível novamente. 6 meses depois, o aroma de café recém-moído e pães doces assados na madrugada pairava pelo ar matinal como um abraço caloroso. Clara ajustou o avental azul claro com seu nome bordado, Clara, proprietária, e sorriu ao observar a movimentação crescente em sua pequena cafeteria. As mesas de madeira clara estavam ocupadas por uma mistura eclética de clientes, estudantes universitários digitando em laptops, executivos verificando e-mails antes do trabalho e vizinhos do bairro que haviam adotado o local como ponto de encontro matinal. Henrique estava sentado na mesa do canto, uma nova tradição entre eles, observando-a trabalhar com o mesmo olhar intenso que costumava reservar para ela no restaurante. A diferença era que agora, aquele olhar vinha acompanhado de um sorriso genuíno, livre da melancolia que o havia caracterizado durante tanto tempo. 2 cappuccinos e um croissant de chocolate, Clara anunciou, balanceando a bandeja com a destreza que havia desenvolvido nos últimos meses. Seus movimentos eram confiantes, desprovidos da hesitação nervosa que a caracterizava no restaurante. Aqui, em seu próprio espaço, ela florescera como uma flor que finalmente encontrara solo fértil. "Obrigada, Clara", disse Maria, uma cliente regular que morava no apartamento acima da padaria vizinha. "Você transformou nosso bairro. Antes, tínhamos que atravessar a cidade inteira para tomar um café decente." Clara sentiu uma onda de orgulho aquecer seu peito. A cafeteria havia sido um risco calculado. Usar suas pequenas economias combinadas com um empréstimo que Henrique havia insistido em oferecer como investimento, não caridade. Eles haviam passado semanas procurando o local perfeito, algo que ficasse entre o mundo dele e o dela, um espaço neutro onde ambos se sentissem confortáveis. O sino da porta tocou, anunciando a chegada de mais clientes. Clara olhou para cima e seu sorriso se ampliou ao ver Roberto, o garçom do restaurante, entrando com outros 2 funcionários que ela reconheceu. "Clara!" Roberto se aproximou do balcão com um sorriso genuíno. "Finalmente consegui convencer a turma a vir conhecer seu lugar. Ouvi dizer que o café é melhor que o do restaurante." "Não exagere." Clara riu, mas estava claramente lisonjeada. "O que vocês vão querer?" Enquanto preparava os pedidos, Clara podia sentir os olhos de Henrique sobre ela, aquele olhar carregado de admiração e algo mais profundo que fazia seu coração acelerar, mesmo depois de todos esses meses juntos. Ela havia aprendido a ler as nuances em suas expressões, a interpretar os pequenos sorrisos que ele reservava apenas para ela. "Você está radiante", Henrique disse quando ela se aproximou de sua mesa para reabastecer sua xícara de café. Sua voz estava baixa, íntima, destinada apenas aos ouvidos dela. "Estou feliz", Clara respondeu simplesmente, e era verdade. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se exatamente onde deveria estar.
Henrique pegou sua mão livre, entrelaçando seus dedos de forma que ninguém mais pudesse ver. Você sabe que não precisa trabalhar tanto, não é? Posso sustentar nós dois facilmente. Era uma conversa que haviam tido várias vezes nos últimos meses. Henrique, genuinamente, não entendia por que Clara insistia em trabalhar quando ele podia proporcionar uma vida de luxo sem esforço. Mas para ela, a independência que havia conquistado com a cafeteria era preciosa demais para ser abandonada. Eu sei, Clara disse suavemente, apertando seus dedos, mas isso é meu. Eu construí com minhas próprias mãos, com meu próprio suor. É diferente. Eu sei, Henrique respondeu, e ela podia ver que ele realmente entendia, mesmo que não concordasse completamente. Apenas me preocupo com você, se cansando demais. Preocupação é coisa nova para você, Clara provocou gentilmente, e foi recompensada com uma risada baixa que fez seu estômago formigar. Muitas coisas são novas para mim desde que você entrou na minha vida, ele admitiu. Como acordar ansioso para ver alguém. Como me pegar sorrindo sem motivo aparente. Como querer ser uma pessoa melhor só porque alguém acredita que eu posso ser. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. Mesmo depois de todos esses meses, Henrique ainda conseguia surpreendê-la com sua honestidade emocional. O homem frio e controlado que ela havia conhecido no restaurante havia dado lugar a alguém capaz de vulnerabilidade e ternura. Você já era uma boa pessoa, ela disse. Apenas estava escondida sob camadas de proteção. O sino da porta tocou novamente e Clara levantou os olhos para ver uma mulher elegante entrando na cafeteria. Seu coração gelou instantaneamente. Cabelos loiros platinados presos em um coque impecável, vestido de grife que custava mais que o aluguel mensal da cafeteria, e um olhar calculista que varreu o ambiente com desdém mal disfarçado. Patrícia. Clara tinha visto fotos dela nas redes sociais, numa pesquisa impulsiva que havia feito meses atrás e da qual se arrependera instantaneamente. Pessoalmente, ela era ainda mais imponente, o tipo de beleza polida e cara que pertencia naturalmente ao mundo de Henrique. Henrique seguiu o olhar de Clara e sua expressão se endureceu instantaneamente. Seus dedos se crisparam ao redor da xícara de café, e Clara viu os músculos de sua mandíbula se contraírem. Henrique, Patrícia disse, sua voz melodiosa cortando através do burburinho da cafeteria. Que interessante te encontrar aqui. Ela se aproximou da mesa deles com passos calculados, seus saltos altos repicando no chão de madeira como uma contagem regressiva. Clara se sentiu subitamente consciente de seu avental simples, de suas mãos calejadas pelo trabalho, de sua falta de maquiagem elaborada. Patrícia! A voz de Henrique estava gelada, desprovida de qualquer calor. O que você quer? Direto ao ponto, como sempre, Patrícia riu, mas o som estava vazio de humor real. Seus olhos se voltaram para Clara com uma avaliação que fez a pele dela formigar desconfortavelmente. E esta deve ser a garçonete, sobre quem todos estão falando. A palavra garçonete foi pronunciada como se fosse algo desagradável que Patrícia tivesse encontrado no fundo de seu sapato caro. Clara sentiu o sangue subir às suas bochechas, mas forçou-se a manter a compostura. Clara Santos, disse, estendendo a mão numa demonstração de educação que custou todo o seu autocontrole. Patrícia olhou para a mão estendida como se fosse algo contagioso, mas a apertou brevemente com dedos frios e sem vida. Patrícia Monteiro, encantada. O silêncio que se seguiu estava carregado de tensão. Clara podia sentir outros clientes começando a perceber o drama se desenrolando, conversas diminuindo de volume, enquanto ouvidos curiosos se voltavam em sua direção. O que você quer, Patrícia? Henrique repetiu, sua voz ainda mais fria que antes.
Vim falar com você sobre Gabriel, Patrícia disse, e Clara viu Henrique se enrijecer completamente. Ele morreu, Henrique. Acidente de carro na semana passada. Por um momento, Clara viu algo que parecia dor genuína nos olhos de Henrique. Independentemente da traição, Gabriel havia sido seu melhor amigo por anos. Sinto muito, Henrique disse finalmente, sua voz suavizando ligeiramente. Sei que vocês... Terminamos há 2 anos, Patrícia o interrompeu. Depois que descobri que ele estava... Bem, não importa agora. Ela se virou para Clara, com um sorriso que não chegava aos olhos. Seria possível ter um momento a sós com Henrique? Assuntos delicados. Clara sentiu seu estômago se contrair, mas assentiu. Claro, vou verificar a cozinha. Enquanto se afastava, Clara não conseguiu evitar ouvir o início da conversa. Ela é muito... jovem, Patrícia disse, sua voz carregada de condescendência. E ingênua. Tenho certeza de que é adorável para uma distração, mas, Henrique, sejamos realistas. Vocês não têm nada em comum. Clara forçou-se a continuar caminhando, mas as palavras de Patrícia ecoaram em sua mente como veneno. Todas as inseguranças que havia lutado para superar voltaram com força total. Na cozinha, ela se apoiou no balcão de aço inoxidável, respirando profundamente. Através da janela de serviço, podia ver Patrícia gesticulando elegantemente enquanto falava, cada movimento calculado para demonstrar sua sofisticação natural. A noite em que todos riram de você, Clara murmurou para si mesma, lembrando das palavras de Henrique. Foi a noite em que eu encontrei meu futuro. Ela endireitou os ombros, tirou o avental e voltou para o salão. Patrícia ainda estava falando, mas Henrique a interrompeu ao ver Clara se aproximar. Patrícia estava saindo, ele disse firmemente, levantando-se da mesa. Patrícia olhou entre os dois com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia respeito relutante. Claro, disse finalmente, foi esclarecedor conhecê-la, Clara. Depois que Patrícia saiu, Clara e Henrique permaneceram em silêncio por alguns momentos. Finalmente, ele pegou suas mãos e a puxou para mais perto. Ela estava tentando plantar dúvidas, Clara disse. E por um momento, conseguiu. E agora? Clara olhou ao redor de sua cafeteria, seu sonho realizado, seu espaço conquistado, sua nova vida construída com trabalho e coragem. Então olhou para Henrique, vendo nele não apenas o milionário misterioso que a havia defendido, mas o homem que havia aprendido a amar novamente. Agora sei que ela estava errada, Clara disse com convicção renovada. Não sobre sermos diferentes, somos mesmo, mas sobre não termos nada em comum. Temos a coisa mais importante, acreditamos um no outro. Henrique sorriu, aquele sorriso verdadeiro que transformava completamente seu rosto. E isso é o suficiente? É tudo, Clara respondeu, selando a promessa com um beijo que sabia a café recém-moído e possibilidades infinitas.